Pessoal, hidroxicloroquina cura ou não cura o Covid-19? Cura ou não cura o coronavírus? Da onde que surgiu esse estudo? Tem alguma base? Deixa eu responder isso para vocês. Porque provavelmente durante esses últimos dias e essas últimas horas, vocês devem ter escutado falar do remédio para a malária que funcionaria nessa doença. Bom, hidroxicloroquina não é mais, hoje em dia, usado só para malária. Doenças como lúpus, artrite reumatoide, entre outras doenças, é necessário utilizar esse medicamento. Como que tudo isso surgiu? No dia 9 de março saiu um estudo em laboratório que viram que células no laboratório estavam tendo uma boa resposta a esse medicamento. Aí, alguns cientistas, lá na França, que pensaram? Viram esse estudo e quiseram colocar em prática, só que com uma metodologia muito ruim. Eu imprimi esse artigo e esse artigo está viralizando no mundo, mostrando que as pessoas não sabem ler um artigo científico, mostrando que nós temos um problema grave de metodologia e não é todo mundo que consegue entender isso. Logo no começo do artigo, veja essa frase aqui na metodologia: pacientes não tratados de outro centro e casos que recusaram o protocolo foram incluídos como controle negativo. Quando eu li esse trecho, já percebi que estava errado, já tinha coisa cheirando mal. Pessoal, não é porque deu certo no laboratório, não é porque deu certo lá, esse remédio funcionou lá, que você pode tomar que vai funcionar com você. A revista Questão de Ciência dá um exemplo muito bom. O álcool gel mata. Você limpa, lava sabão, água, álcool gel, dá certo. Mas você não vai tomar álcool gel, certo? Outra coisa, hidroxicloroquina é um medicamento que a taxa, o índice terapêutico, o índice tóxico é muito semelhante, muito próximo, aliás. Então, para você ter um problema por causa desse medicamento, é muito mais fácil do que realmente ele curar. Então, os médicos estão preocupados com isso, porque pessoas saudáveis estão comprando esse medicamento, tomando esse medicamento, como se não houvesse efeitos colaterais. Cada paciente, a conduta é individualizada, porque o paciente tem uma insuficiência renal. Como que ele vai se livrar dos metabólicos desse remédio? O paciente tem um problema no fígado, tem uma cirrose, tem uma esteatose hepática. Esteatose hepática é super comum, As pessoas estão com obesidade central. Então tem um problema lá no fígado, tô falando, gordura no fígado, O fígado vai ter problema para metabolizar algumas drogas. Aí essa pessoa toma outros medicamentos. Então não é assim, eu tomo isso, vou tomar esse medicamento também para me proteger contra o coronavírus. Esse é o mal da ciência mal divulgada. Ela é perigosa. Esse pesquisador aqui que lançou esse artigo divulgou no YouTube, fez uma live no YouTube para contar isso daqui e dar esperança para as pessoas. É o episódio da fosfetanolamina. Parece que a gente não aprendeu a lição. Aqui no ambulatório de dermatologia da UFMS, uma vez o Dr. Ginter Hans chegou e falou pra gente: esses pacientes, no dia que era só paciente que tinha lúpus, eles são meio bronzeados, Parece que eles tomam sol. Mas, esperando que a gente perguntasse: mas professor, quem tem lúpus não pode tomar sol? É hidroxicloroquina. Ela mancha a pele, ela tem os seus efeitos colaterais. Eles não estão tomando porque é legal, que eles gostam de medicamento. Tomam porque ajudam na doença. Então, não é para ter gente saudável comprando esse medicamento e deixar que esse medicamento falta. Então, pera lá, nós temos um problema de metodologia. Quais são os erros desse artigo? Primeiro, 26 pacientes, estudo pequeno. Tinha que ser cego. Estudo com medicamento é cego, é duplo cego. O paciente que não está tomando a hidroxicloroquina, ele vai tomar o placebo e ele vai acreditar que ele está tomando um medicamento que vai ajudar ele.
e tem um efeito pesquisador. Lá foi tudo às claras. Então, por exemplo, você era o paciente que eu dou hidroxicloroquina. Aquele paciente eu não dou. Aquele paciente sabe que eu não estou tratando ele e esse paciente sabe. Então, esse paciente já vai ter uma melhora pelo efeito dele saber que ele está tomando um medicamento ali que pode ajudar ele. E aí, então, esse é o efeito placebo. O efeito placebo é quando o paciente está tomando algo, que pode ser a farinha ou não a farinha, e só de ele estar tomando aquilo lá, ele já melhora, tendo ali o princípio ativo ou não. Então, o medicamento, ele tem que ser superior ao efeito placebo. Por isso que eu tenho que ter um estudo duplo cego, com um grupo de pacientes com placebo e um sem placebo. O efeito pesquisador. Eu, médica, né, pesquisadora, estou tratando você, eu sei que você está tomando um medicamento que eu acho que vai te curar. Eu vou ter um investimento maior de recursos, de tempo com esse paciente, do que aquele que eu já sei que já não está aderindo ao medicamento. Isso tem que ser feito assim, porque esse tipo de estudo tem que ser objetivo, não pode ter subjetividade. Então a gente tem que cortar se o médico sabe, o paciente sabe o que cada um está usando, a subjetividade fica muito grande no estudo, tem viés, tá? Outra coisa que aconteceu é muito irracional. Ele coloca esse estudo que 6 pacientes perderam o segmento. Não perderam, por quê? 3 foram para UTI, um morreu, um teve náusea e o outro teve alta hospitalar. Desses 6 que eles tiraram do estudo, do resultado, 5 pioraram. 5 pioraram. E eles esqueceram desse detalhe. Outra coisa que não existe em estudo médico, paciente que não aceitava o tratamento já ia pro grupo controle. Para fazer parte de um estudo, a pessoa tem que ser voluntária, ela tem que querer fazer parte desse estudo. Ele violou todos os critérios de qualidade. A metodologia estava completamente errada. Aí tirou conclusões. O Trump, que não entende, obviamente, de metodologia científica, acha que as regras do FDI, que metodologia científica é perda de tempo. Aí ele lança falando que vai retirar esses contratempos. Deixa eu pegar aqui o que ele falou. Ele falou de barreiras. Ele falou de barreiras desnecessárias, né, que demoram para a gente conseguir um efeito. Isso não é uma barreira desnecessária. Você fazer um negócio errado é perigoso para a saúde das pessoas. Isso não é barreira, isso aqui é ciência, ele não entende da ciência. Ele quer mágica. E o problema não é só ele. Isso se alastrou, esse artigo se alastrou e uma ciência mal divulgada é prejudicial. Por quê? Porque agora está faltando esse medicamento. Está faltando na farmácia. Pessoas que precisam do medicamento não podem. Por quê? Existe uma irresponsabilidade social. Pessoas saudáveis estão comprando por causa de um alarde da mídia que também não consegue ler um artigo. Na primeira página desse artigo, na metodologia, você percebe os erros. O que acontece? Numa situação de pandemia, então as regras podem acabar da ciência? Não dá tempo para fazer método? Não, dá tempo sim. Dá tempo sim. Porque o Dr. Cláudio, Luiz Cláudio, ele lembra o seguinte: a taxa individual de mortalidade é 2%. Existem outras doenças, sepse, infarto, AVC, que matam muito mais. E os critérios continuam, que matam muito mais por taxa individual. E os critérios da ciência precisam continuar. Uma outra coisa interessante, nós temos médicos que estão trabalhando em pesquisas em relação a esse medicamento. Pesquisas bem fundamentadas, a gente tem que aguardar. A ciência é assim, a gente tem que esperar terminar esses estudos. Então tem um médico brasileiro que ele está nos Estados Unidos num estudo em relação ao tratamento do Covid-19, tá? E nos próximos meses a gente vai ter um resultado. E ele fala que apesar dos testes trazerem esperança, ainda é muito cedo para saber se esses remédios realmente serão eficazes no tratamento. Os especialistas são unânimes
no alerta de que a automedicação pode causar um problema ainda maior do que o próprio coronavírus. Quem está esvaziando a farmácia está esquecendo desse detalhe. Se simplesmente as pessoas começarem a receber qualquer tipo de medicação, não só vai haver o risco de pessoas morrerem em função das drogas, em vez de morrerem em função do vírus, mas também no final do surto não saberemos o que funciona e o que não funciona, explicou André Cali. Gente, é isso, tem que ter critério, a gente não pode sair dando qualquer medicamento em qualquer paciente, tem que ter critério, porque senão daqui a pouco a gente não sabe mais como a gente trata. E isso é sério e isso é perigoso. Eu vou deixar aqui o link da revista Questão de Ciência. Veja, esses artigos em inglês aqui, que nem esse que saiu lá francês, que tá cheio de erros, né? A gente tem que saber ler, saber metodologia científica, né? Saber ler inglês. OMS, os sites que a gente usa como fonte. Qual que é o problema atual? Um jornalista lê de qualquer jeito, escuta a notícia de alguém, vai lá e escreve. Aí o outro começa a escrever a partir daquela matéria. Eles não vão na fonte base. E isso eu preciso passar para vocês. A gente precisa ir na fonte base. Nessa época de pandemia, precisamos visitar o Ministério da Saúde, OMS, a revista Questão de Ciência, por exemplo, Drauzio Varela. Podem confiar aqui no Todos pela Saúde, porque a gente vai atrás da fonte original. Eu não vou me informar, trazer para vocês notícia de G1, de R7, de Veja, de qualquer coisa que seja, porque já é uma questão traduzida ali. Eu não quero a tradução de jornalista sobre o que eles estão entendendo da metodologia. Não dá, pessoal, porque aí fica o Facebook inteiro compartilhando que agora tem tratamento pro coronavírus. Não tem tratamento ainda. E o artigo está ruim. Quando tiver um artigo bom, a gente vai divulgar. Todo mundo que está assistindo esse vídeo vai entrar agora lá no Facebook, vai escrever Questão de Ciência ali em cima e vai curtir essa página e vai ficar por dentro, porque é uma página que dá para confiar e a gente precisa seguir informação desse tipo. Informação que a gente pode confiar, que a gente sabe que é sério, que não é para ganhar like. Porque se ela noticiasse, nossa, surgiu a cura do coronavírus, todo mundo ia clicar no site. Mas e o mal que isso vai fazer? E o mal e as consequências irreversíveis? Olha, foi divulgar no YouTube essa pesquisa e gerou consequências que vão ser difíceis de controlar agora. Agora é difícil a gente explicar que focinho de porco não é tomada. Aí fica uma página aqui, um canal ali. Vocês precisam ajudar. Vocês precisam compartilhar esse tipo de página, esse tipo de canal, curtir. A gente precisa de engajamento. Senão, no meio de uma pandemia dessa, fica muito complicado. Muito complicado, se a gente não tiver atenção para o que a gente está compartilhando. Cuidado com notícia de medicamento. Estou alertando isso desde o ibuprofeno. Quem compartilhou que o ibuprofeno ia fazer a mão cair, vocês viram que quebraram a cara, né? Então é isso. Não deixem de curtir e comentar o vídeo, tá? Obrigada.